Olá, bom dia, bom dia ou boa tarde, né, pessoal? Vai depender se você já almoçou, é boa tarde. Se ainda não almoçou, só está no café, é bom dia. Graças a Deus, pessoal, mais um dia aqui, né? Gravando aqui mais um vídeo para o meu canal, para vocês que acessam o meu canal no YouTube, né? Trazer mais informações sobre para expandir a nossa consciência, né, pessoal? Precisamos, né? Quem é a gente verdadeiramente? Quem somos a gente? Entende? A gente soma a consciência, pessoal. É que estamos vivendo uma vida temporariamente humana, né? Temporariamente humana nesse corpo, né? Que qualquer momento, momento que o Deus, esse Deus que a gente não conhece, permitir que a gente não fique mais aqui, né? Porque quando acabarmos de fazer nosso plano, nossa meta que a gente veio fazer aqui, a gente vai voltar. E precisamos voltar, pessoal. Não é para voltar de novo, reencarnar aqui, não é para a gente seguir a nossa viagem espiritual, né? Evoluída, entendeu? E isso você precisa evoluir, pessoal. Você precisa evoluir, expandir a consciência espiritualmente. E isso, pessoal, se dá através de você estar em conexão, ouvindo a intuição, né, do espírito. Aquele que está conectado à espiritualidade, ele está trabalhando, ele tem conexão com esse eu interior, centelha divina, o Espírito Santo, né? O ser superior, entende? Então, ele tem essa conexão, ele vai receber intuição espiritual. Entende, pessoal? Ele vai ser guiado, essa conexão vai ser a bússola dele nesse caminho espiritual. Você sabe, né, pessoal? O que é o caminho espiritual, né? Não é o caminho como o pastor que ontem foi eu falei sobre esse caminho espiritual, porque ele pensa que esse caminho é o caminho para a consciência dele. Então, é um caminho espiritual, o qual essa conexão com a centelha divina vai guiar você por esse caminho. Esse caminho que os seus olhos natural não vê. Então, quem vê é os seus olhos espirituais que vai guiar você nesse caminho espiritual, entende? É o caminho que Cristo disse, que ele falou que ele era o caminho, a verdade e a vida, que era para chegar ao Pai. Entende? É um caminho espiritual, não é o caminho de igreja como o pastor falou aí, né? Sabe por quê? Porque não entende o que é que Cristo está falando. Por que que não entende? Porque não tem essa conexão espiritual, pessoal. Está no ego. E está no ego, está como um religioso. É uma pessoa que não recebe a intuição. Não está sendo dirigida pela essa espiritualidade. Entende, pessoal? E eu sinto muito, mas é isso que está acontecendo com vários grupos, né? Tem alguns grupos que tem pessoas que estão sendo dirigidas pela espiritualidade, né? Mas são poucos pessoas.
A maioria dos que estão aí estão, como é que se diz, sendo guiado pelo seu próprio ego, né? É evidente quando, por isso que ficam mandando a gente obter coisas aqui, bens, tal. Por quê? Porque está preso no ego. Isso é satisfação de quem? É da sua consciência você tá assim nessa agitação para buscar as coisas. Quem é essa agitação? É da sua consciência? Não, é do seu ego. Porque o que é que a gente quer aqui, pessoal? O que é que a gente fica desejando toda hora, a gente querendo e nunca se satisfaz? É o nosso ego. Entende? É a prova de que essas pessoas estão no ego, né? É preciso ser guiado pela espiritualidade, receber intuição dessa conexão, né, com a espiritualidade, para que você passe verdadeiramente aquilo que a espiritualidade quer puramente. Não tenha, como é que se diz, interferência do seu ego, do seu intelecto. Muitos pregadores, muitos líderes têm caído aí por causa do intelecto dele. Eu sou fulano. Isso faz com que a espiritualidade não use você, pessoal. Porque o entendimento da espiritualidade é outro, é maior do que esse seu entendimento que você estudou aí em faculdade, né? Tirou aí vários diplomas, é maior do que isso, entende? E isso vem através dessa intuição espiritual, dessa conexão com a espiritualidade. Entende, pessoal? Todos meus vídeos que eu gravei aqui foram intuição, pessoal. Foram dirigidos pela espiritualidade. Quem está no espírito, ela vai perceber isso, ela sente, né? Nossa, aí tem algo diferente. Então a pessoa vai perceber, né? Então, por que eu estou dando essa introdução, pessoal? Por que eu estou dando essa introdução? Porque eu vou falar hoje sobre isso, sobre esse tema. Meu tema de hoje aqui cadê? O que é intuição espiritual? Entende? Esse é meu tema de hoje, né? Porque muitas pessoas não sabem o que é isso. Tem pessoas que estão sentindo isso, né? Mas ela não sabe de onde vem isso, o que é isso. Entende? Tem muita. Ela, às vezes ela não confia tão bem naquela intuição que está falando com ela. Ela não confia, entende? Porque ela não sabe o que é isso. Da onde está vindo isso? Tal. Ela quer ser racional, ela quer fazer as coisas, entende? Mas eu não sabendo que ela é um ser espiritual, né, pessoal? Essa é a prova, pessoal, de que a gente é um ser espiritual, porque essa intuição, os cientistas eles não conseguem saber de onde vem. Mas eles sabem que todas as pessoas têm, já relatou esse acontecimento, essa intuição. Todas as pessoas, né? Quase a maioria. Então, os cientistas, a ciência, eles sabem que existe isso, mas eles não sabem de onde vem. Você entende, pessoal? É a prova de que a gente é um espírito, é uma consciência, né? Aí eu coloquei a pergunta: por que temos que ouvir nossa intuição? Por que temos que ouvir essa intuição? Essa intuição espiritual. Por quê, pessoal? Então, é uma pergunta que eu coloco aqui para a gente pensar e depois responder ela, né? Mas primeiro vamos saber o que é intuição espiritual. O que é isso?
né? Mais ou menos, algumas pessoas já têm ideia do que eu já vou falar, mas vamos destrinchar aqui mais, tirar a essência disso e saber se a Bíblia fala sobre também sobre essa intuição, sobre essas coisas. Entende, pessoal? Precisamos fazer isso. Entende? Eu fiquei. As pessoas ficam no meu vídeo, ficam assim muito porque eu faço essa mistura, pessoal. Coisas espirituais, coisa da psicologia, do espiritismo, coisa, sabe, várias informações. Eu pego e trago, tiro a essência ali, trago a visão para a Bíblia, né? Isso é um tormento para os evangélicos, né? Mas vai ser para despertar também a consciência deles. Porque todas as informações, todas as coisas foi trazido pela espiritualidade, pessoal. Toda a informação. Mas porque fica cada um no seu cantinho aí, cada um no seu quadrado? Entende? Porque não está entendendo isso. Preciso ter um discernimento mais profundo da espiritualidade. Entende, pessoal? Então, vamos saber o que é essa intuição espiritual. Ele fala assim: intuição espiritual é uma capacidade inata que todos possuímos, mas que nem sempre estamos conscientes ou desenvolvemos plenamente. Então, ele fala que é o quê? É uma capacidade. Capacidade de quem? Capacidade da nossa consciência, né? Inata, que todos possuímos. Então, todos têm essa capacidade. Mas que nem sempre estamos conscientes ou desenvolvemos plenamente. Porque a intuição, ele fala, porque a intuição espiritual é um fenômeno que vai além da percepção sensorial e do conhecimento racional, mas mas no conhecimento direto e imediato, que não se baseia em evidência empírica ou em processo lógico. Então, pessoal, ele fala aqui que essa intuição espiritual é um fenômeno que vai além da percepção sensorial. Então, da nossa e do conhecimento racional. Então, não é uma coisa que você estava raciocinando. Entende? Ele fala, mas é um conhecimento direto, imediato, que vem da onde? Que vem dessa conexão com o seu eu superior. Entende? Que não se baseia em evidência empírica. Então não tem como você mensurar empiricamente da onde veio essa intuição aí dele, da onde veio. Não tem como, entende? Ou um processo lógico, não é um raciocínio assim tal, porque não é coisa que vem. Então, é coisa que vem direta lá da conexão com o seu eu superior, pessoal. Essa intuição, ele está guiando você. Então vem aquela intuição e você tem que seguir essa intuição. Então, todos os meus vídeos aqui, eu estou seguindo essa intuição, pessoal. Eu estou sentindo, eu estou deixando a espiritualidade me guiar. O que é que eu tenho que falar, as coisas que eu tenho que falar, entende? E tem até vez que a espiritualidade aqui tem me tomado aqui, que eu tenho falado coisa aqui, até que eu não tenho essa informação. Mas como é que eu falei isso? Entende, pessoal? Então, vem dessa conexão, né?
espiritual com seu eu superior. Aí ele fala, assim a intuição espiritual funciona através de conexão com a fonte superior de sabedoria e conhecimento. Então, vem através dessa conexão com essa fonte superior, né? Com esse eu superior, a centelha divina, o Espírito Santo. Então, vem dessa conexão, pessoal, essa sabedoria, né? Essa intuição, esse você sente forte mesmo aquela sabedoria, aquele conhecimento. Então, é tudo que eu passo aqui nos meus vídeos, pessoal. Entende? Aí, o que é que ele fala mais? Ele fala: esse é um canal de comunicação direto com o divino. Então, ele fala que é um canal direto. Não tem mediador, pessoal. É por isso que na espiritualidade a gente não precisa de guru, de mediador, pessoal. Se você está verdadeiramente conectado com sua centelha divina, com seu eu superior, você não precisa de intermediário, pessoal. Você tem a comunicação direta com o divino. Você ficou esperando ser prioridade? Entende? Aí ele fala, ele tem a comunicação direta com o divino e com o universo ou com a energia superior, né? Essa conexão pode ser percebida de diferente forma. Ele fala, pode ser percebida de diferente forma, como insight, pressentimento, sonho, sincronicidade ou até mesmo através de sensação física. Então, pessoal, ele vai dizer que tem percepções, né? Que a gente tem que ficar atento, que acontece essa conexão passa para a gente, que é através de quê? De insight. Então, vem aquele toda vez que eu estou fazendo estudo, pessoal, eu sinto esse insight do tema que eu vou trazer. Eu lembro aqui que eu estava num dia que eu ia trazer um tema, né? Eu pensei o tema, eu digo, não, vou falar. E aí chegou no dia que eu fui escrever, veio outro insight, a espiritualidade, você vai falar disso aí. Eu tive que escrever eu tive que escrever tudo de novo e falar sobre o tema. Por quê? Porque você tem que seguir esse insight, né? Então, vem insight. Ele diz o quê? Pressentimento. Então, você começa a sentir assim um pressentimento. Tem pessoas que têm isso muito forte. Sonhos, vem através de sonhos, né? Sonho lúcido, né? Sonho vívido. Ele fala sincronicidade, então, vem através de muitas pessoas que estão conectadas com as. Ela vê muitos números iguais, então vem através dessa sincronicidade, está querendo falar alguma coisa para você espiritual, né? Ou até mesmo através de sensações físicas. Ou então vem, você sente muitas pessoas que eu senti uma dor no peito, eu senti um sinal assim. Então, são essas percepções, né? Que vêm através dessa energia superior, dessa conexão com o divino. Entendeu, pessoal? Aí ele fala, assim como qualquer habilidade, a intuição espiritual pode ser desenvolvida e aprimorada. Então, ela pode ser aprimorada e desenvolvida. Tem algumas pessoas que têm mais essa conexão, essa sensibilidade, sabe, pessoal? Porque ela está numa conexão espiritual, a intuição dela fala muito forte. Então, ela pode ser desenvolvida. Tem pessoas que têm pouco, mas tem. Todo mundo tem, né? Ele fala, existe diversas práticas e técnicas que podem ajudar nesse processo, como meditação, visualização criativa,
oração e afirmações positivas. Então, são essas práticas, né? Se você faz isso continuamente, né? Você usa dessas práticas que vai fazer com que você vá tendo uma conexão com o seu eu superior, o qual vai aprimorar, vai lhe dar a capacidade de você sentir as energias, perceber, receber uma intuição da espiritualidade. Entende, pessoal? Vai desenvolver isso, né? Ele fala, por isso o desenvolvimento da intuição espiritual requer paciência e prática e confiança no próprio processo. Então você tem que acreditar que o trabalho que você está fazendo é uma conexão com a sua espiritualidade. Aí ele fala, assim a intuição espiritual traz uma série de benefícios para a vida das pessoas, como na tomada de decisão, na resolução de problema, no autoconhecimento, no desenvolvimento pessoal e espiritual, na conexão com o propósito de vida e na busca por uma maior harmonia e equilíbrio interior. Então, ele diz que vai trazer esses benefícios para a pessoa, entendeu? Que ela vai ter tomada de decisão, ela vai ajudar ela. Essa conexão vai ajudar ela. Entende, pessoal? Vai trazer uma maior harmonia, equilíbrio para ela, né? Interior. Também pode ser uma fonte de inspiração criativa. Então, pessoal, o que é essa intuição espiritual? É a sua conexão com a sua centelha divina, com seu eu superior, o qual ela vai equilibrar todo, vai lhe dar uma harmonia para que você tenha uma conexão direta com o divino. Você entende? Você entende agora da onde vem a intuição? Por isso que os cientistas, as pessoas, ele não consegue explicar da onde vem. Mas aqui está a explicação. Entende? Aí o quê? Tanto que também pode ser uma fonte de inspiração. Então a pessoa fica inspirada, fica criativa, né? Porque vem desse conhecimento, desse eu superior, né? Aí ele fala, assim a intuição espiritual se difere da intuição comum. Então, ele diz que já tem uma diferença de a intuição espiritual da intuição comum que as pessoas sentem, né? Ele fala, pois vai além da percepção sensorial. Então, não depende de nenhuma percepção sensorial essa intuição espiritual, pessoal. E do conhecimento adquirido através da experiência, das experiências. Então, não é do conhecimento que você adquiriu de muitos anos estudar, essa intuição não vem disso, pessoal. Entende? Vem da conexão lá com o divino, com o seu eu superior, entende? Que ele vai estar harmonizando, equilibrando, criando, para você ter uma conexão direta, né? Aí ele fala, a intuição comum está mais relacionada ao instinto e à capacidade de perceber a informação sutil do ambiente. Então, essa intuição está pelo intuição mesmo comum, que é o quê? De perceber, vem do instinto da pessoa. Todas as pessoas têm esse instinto. Está relacionada com o instinto e a capacidade de perceber informações sutil do ambiente. Então, de ele sentir as energias. Entende? Todo mundo tem essa intuição. É comum de toda gente, de todas as pessoas. Aí ele fala, já a intuição espiritual está ligada à conexão com uma dimensão mais elevada da consciência. Então, é aonde a sua consciência está expandida, pessoal. Ela está em outra dimensão. É a dimensão mais superior. Não é essa dimensão. Então,
Se a sua consciência está nessa dimensão, ela recebe intuição dessa dimensão mais alta. Você entende aí? Você entende agora por isso que os cientistas não conseguem saber de onde vem essa intuição, mas ele sabe que todas as pessoas têm essa intuição. Entende? Então, ele fala, por isso é difícil reconhecer a intuição espiritual. Então, por isso que é difícil reconhecer. O ser humano comum, o cara que é, assim, é difícil reconhecer. Né? Até a gente mesmo se passa reconhecer a intuição espiritual. E pode ser um desafio, principalmente quando estamos acostumados a confiar apenas na lógica e na razão. Então, se você está com um pensamento muito lógico, vai muito pela razão, pelas coisas, você é uma pessoa assim, você é difícil de perceber, essa intuição. Entende? Porque você está na lógica, está na razão, está muito aqui no ego, entende? E essa coisa não é do ego, né? Ele fala, mas se estivermos atentos, existem alguns sinais que podem indicar a presença da intuição espiritual, né? Como uma sensação de certeza interior, ou um sentimento de paz, ou de estar no caminho certo, de sincronicidade e coincidência significativa, e entre outros, né? Então, ele fala que o quê? Que se você estiver atento, existe alguns sinais. Então, ele diz que indica a presença de intuição espiritual, que é o quê? Uma sensação de certeza interior. Você sente uma certeza que você está conectado, né? Um sentimento de paz. Então, você sente uma paz que você não sabe de onde vem. Uma paz inexplicável. Não é uma paz que vem do ambiente. Então, quem disse que ia dar essa paz? Não era Cristo? Entende? Ou de estar no caminho certo. Então, você sente essa paz, você diz, eu estou no caminho certo. Você tem certeza. E de sincronicidade e de coincidência significativa entre os outros. Então, tem uma sincronicidade com que os outros, entende? Estão observando, com que você está observando. Você percebe essa sincronicidade. Entende, pessoal? Aí o que é que ele fala mais? Ele fala, assim a intuição espiritual está profundamente ligada à autoconfiança. Então, está ligada à autoconfiança. Essa autoconfiança que a conexão dá em você. Então, se uma pessoa está sem autoconfiança, ela ainda não está conectada à centelha divina dela. Ela não vai receber essa intuição espiritual. Entende? Está sem essa conexão. Porque ela não confia, né, no feeling dela. Entende? E é por isso que, qual foi a pergunta que eu coloquei lá? Por que temos que ouvir a nossa intuição? Por que temos que ouvir e confiar? Por causa disso. Porque a confiança vai trazer essa capacidade de a gente ouvir essa intuição. Aí ele fala, por isso, para confiar na intuição, é necessário confiar em si mesmo e na própria capacidade de se conectar com a fonte superior de sabedoria. Então, pessoal, você tem que confiar nessa. Se você tem essa certeza, você tem que confiar nessa intuição espiritual. Entende? Você tem que confiar, porque é a confiança em Deus. Por isso que a Bíblia diz lá, confia no Senhor de todo o teu coração. Então,
é isso. Quando você ter essa confiança em si mesmo, que é na conexão que você se conectou com a sua centelha divina, o seu eu superior, vai lhe dar essa confiança, né, em si mesmo e na própria capacidade de se conectar com a fonte superior de sabedoria. Então, você vai receber intuição. E quando você ouvir essa intuição, você receber essa intuição, você tem que atentar essa intuição. Entende? Aí ele fala, assim a falta de confiança em si mesmo pode bloquear a intuição espiritual e dificultar o seu desenvolvimento. Entende? Então, pessoal, por isso que o quê? Você tem que confiar nessa conexão que você tem com sua centelha divina. Porque se você não confia nisso, você pode bloquear. Então você vai bloquear essa intuição. Bloquear por quê? Porque a espiritualidade não vai trazer mais entendimento, não vai estar em comunicação com você. E aí pode o quê? Dificultar o desenvolvimento, o seu desenvolvimento da sua consciência. Entende? Vai dificultar isso. Porque o que vai fazer com que a gente cresça consciencialmente, espiritualmente, é essa conexão com essa centelha divina, com esse eu superior, entende? Que vai dar confiança na gente em si mesmo, né? E vai o quê? Capacitar a gente a ter essa comunicação com essa fonte, essa sabedoria divina, entende? Então, não podemos, se você não confia, né, não dá importância para isso, você bloqueia, né, a intuição espiritual e vai dificultar seu desenvolvimento espiritual, né? A expansão da consciência vai dificultar, entende? Aí ele fala, portanto, é importante cultivar a autoconfiança. Então, você tem que cultivar essa autoconfiança e acreditar na própria intuição. Você tem que acreditar, pessoal. Não tem como. Entende? Vem aquilo ali, fala. E se você não segue essa intuição, porque você é racional, tá na razão, essa coisa, você não vai ser guiado pela espiritualidade. E aquele que está no caminho, ele tem que ser guiado por essa espiritualidade. Ele tem que ouvir essa voz. Ele tem que ir nesse feeling dele, dessa conexão. Entende, pessoal? Porque, então você não está conectado com a espiritualidade. Se você não deixa, não permite que essa conexão aconteça. Entende, pessoal? Você tem que permitir isso. Porque ele fala, portanto, é importante cultivar a autoconfiança. Então, você é uma coisa que você cultiva, então, é o trabalho da sua espiritualidade, o qual vai lhe trazer confiança. Quanto mais você trabalha, vai lhe trazer uma experiência com a espiritualidade e vai trazer uma confiança em você. Entende? E você vai receber mensagem da espiritualidade, né? Que é o quê? É essa intuição espiritual, né? Aí ele fala, embora a intuição espiritual seja uma ferramenta poderosa, é importante o discernimento de todas as informações recebidas através da intuição. Então, ele fala que você tem que o quê? Você vai receber a informação da intuição. Mas você vai o quê? Você vai ter que usar uma ferramenta importante que é o quê? O discernimento de toda a informação que você recebeu através dessa intuição. Você tem que avaliar, pessoal.
Você não pode, é por isso que tem muitos aí que dizem, um espírito me falou, eu saí do corpo, um espírito me falou isso, eu recebi. Então, você tem que avaliar se isso está de acordo com a espiritualidade. Você não pode ir assim logo crendo e passando com então, o ET me disse isso, tal, não sei o quê. Eu recebi isso na canalização. Mas você está comparando isso, discernindo, tendo discernimento para que você possa passar para as palavras, para as pessoas. Então, é isso que não acontece, pessoal. Esse filtro. As pessoas recebem aquilo, já vai passando, já vai. Não é assim também. Você tem que ter o discernimento, tem que ter essa ferramenta, né? É importante que é o discernimento de toda a informação recebida da intuição. Você tem que usar essa ferramenta. Ver quais são as verdadeiras e úteis. Então você tem que ver o que é verdadeiro e útil ali. O que está de acordo com a espiritualidade. Entende? Porque senão você está recebendo o quê? Intuição não de dimensões acima. Está recebendo intuição de dimensões de seres de dimensões abaixo. Porque essa intuição vem através do espírito intuir você. Entende? Então, você pode estar recebendo intuição de espírito de baixa vibração. Entende que ele vai enganar você, vai. E aí, se você está passando isso, se você não usa o discernimento para entender essas coisas. Entende, pessoal? Então, tem que usar esse discernimento. Aí ele fala: assim o discernimento nos ajuda a avaliar e interpretar a mensagem intuitiva de forma crítica e consciente. A gente tem que avaliar tudo. Então, meus vídeos é o quê? Por isso que eu coloco. O que é isso? Por que temos que fazer isso? Você não vê as perguntas que eu coloco aí no meus vídeos? Isso é um questionamento, pessoal. Eu estou fazendo a pergunta para quando você ler, a sua consciência também vai fazer a pergunta. Entende? E aí eu estou passando agora a essência do que significa aquilo. É o qual vai fazer você, sua consciência, entrar no estudo espiritual. Entende? Porque se você não faz isso, pessoal, você não entra no estudo pessoal. Então você precisa fazer isso que ele diz é o quê? O discernimento vai ajudar o quê? A avaliar, interpretar as mensagens intuitivas de forma crítica e consciente. Vamos ver isso aí, vamos. Será que a Bíblia fala sobre isso? Será que. Entende? É isso que eu faço. É por isso que eu junto. Eu pego um assunto que às vezes não tem na Bíblia, eles pensam que não tem na Bíblia, e eu aí vou lá, tiro ali a essência e depois uso a Bíblia. Tiro também a informação da Bíblia, a essência, e aí uso aqui. Então, eu estou fazendo essa avaliação. Entende? Estamos usando aqui o nosso intelecto, né? Mas tem que ser dirigido por essa intuição, por essa espiritualidade. É o que acontece. Entende, pessoal? Então, eu vou ter sido dirigido por essa intuição. Mas eu estou o quê? Fazendo de uma forma consciente e crítica, colocando perguntas para que a gente pense sobre isso, né? Aí ele fala, evitando possíveis... um remédio. Evitando possíveis equívocos ou interpretações erradas.
Então, quando a gente faz isso, pessoal, vai evitar possíveis equívocos, né? Que pode acontecer, ou interpretações erradas. Entende? Você, por exemplo, um pregador aí, ele diz que recebeu uma mensagem, uma intuição. Ele tem que avaliar para ver se isso bate com as coisas que a gente já está aqui. Entende? É uma informação totalmente fora do contexto de que isso não faz parte da espiritualidade. A espiritualidade não vai trazer confusão. Ela vai trazer o quê? Ela vai trazer a solução, vai trazer a paz para que a pessoa fique em paz, vai trazer o equilíbrio, a harmonia, como ele falou. A espiritualidade não quer trazer confusão para a sua cabeça, pessoal. Isso não é do feitio, não é da essência desses seres evoluídos, a não ser que sejam seres de baixa vibração, seres que vai trazer perturbação mesmo para a sua vida, para a sua mente. Entende? Então, por que as pessoas aqui assistem meu vídeo e ela começa a dizer que começa a ter um equilíbrio mental, começa a equilibrar as energias do corpo? Por quê? Está trazendo esse estudo, reflexões, e está equilibrando ela. Está trazendo resposta do que ela não tinha. Entende? Então, está organizando a sua consciência, elevando a sua consciência, pessoal. É isso que a espiritualidade quer fazer. A espiritualidade evoluída quer fazer isso, que você tenha esses conhecimentos, vá crescendo, dia a dia vai crescendo a sua espiritualidade, vai recebendo essas intuições, essas informações, e crescendo. Não para tirar você do eixo, mas para colocar você no eixo, equilibrar, harmonizar você. Entende? É isso. Então, se você está recebendo outras informações que está trazendo confusão para as pessoas estão entrando em desequilíbrio, Isso não é da espiritualidade evoluída, não é da espiritualidade de uma dimensão acima. Está vindo de outra coisa, está vindo intuição de outra coisa. E isso é o perigo, por isso que ele está falando, você tem que fazer esse discernimento, você tem que avaliar, entende? E quando você perceber que é uma intuição da espiritualidade, você tem que receber, você tem que confiar, você tem que crer nisso, né? Porque isso vai fazer com que você expanda a sua consciência. Aí ele fala, por isso a intuição espiritual nos conecta com a dimensão mais elevada de consciência, com o divino ou uma energia superior. Entende, pessoal? Então, se a sua consciência está conectada a uma dimensão elevada, você vai receber intuição de dimensões elevadas, pessoal. Você não vai receber de dimensões baixas aí que vai trazer o equilíbrio. Então, se vem uma intuição, essa conexão da dimensão elevada, né, de consciência com o divino ou com a energia superior, você vai estar equilibrado, pessoal. Ele não vai passar uma informação, ele não vai trazer algo que vai trazer um desequilíbrio na sua vida. Jamais a espiritualidade evoluída, a espiritualidade de dimensões acima vai fazer isso. Entende? Jamais ele vai fazer isso. Então, se você está conectado a uma dimensão mais elevada, né? De sua consciência está nessa dimensão, você está conectado a sua centelha divina, né? Você vai receber essa intuição espiritual, né? Ele fala, assim essa conexão nos permite
acessar uma sabedoria e um conhecimento que vai além da nossa compreensão racional. Então você vai receber uma informação que vai além da sua compreensão racional. Não vem do seu ego, não vem da sua racionalidade, não vem. Vem dessa conexão com sua centelha divina, né? Desse acesso que você tem, você vai ter acesso a esse conhecimento espiritual. Entende, pessoal? É isso que você vai receber. Entende? Aí ele fala, através da intuição espiritual, podemos nos libertar de padrões negativos, de crença limitante e de comportamento autodestrutivo, abrindo espaço para uma vida mais plena e feliz. Então, ele diz que através dessa intuição você pode se libertar de quê? De padrões negativos, de padrões, tipo de pensamento. Então, é o que eu faço aqui, pessoal. Então, as pessoas estão, como é que se diz? Libertando, tendo essa libertação desses pensamentos de padrões negativos, né? Até de crença limitante, né? E de comportamento autodestrutivo, que é o quê? Se você fumava, se você bebia, se você estava com a vida desregrada, você começa a entrar em um equilíbrio, né? Se você tinha uma crença, as nuvens negras que estavam passando aí por causa da religião, isso começa a sair da sua mente, entende? Então, é aquele padrão sempre com pensamento negativo começa a sair de você. Você começa a ter uma confiança, você começa a ter mais uma positividade através dessa intuição espiritual, pessoal. Vai libertar você desses padrões negativos, de crenças limitantes, que são aquelas nuvens, são palavras que são colocadas dentro de criança na gente, que a gente não pode fazer nada, você não vai conseguir, você é pobre, você nasceu, não tem dinheiro, você não pode fazer isso. Todas as pessoas estão falando isso aí, pessoal. Então, às vezes você acredita nisso, no que as pessoas estão falando. Eu não posso mesmo, não, é dificultoso, entende? Então, a conexão, a intuição vai derrubar isso, vai libertar o seu pensamento, a sua consciência disso, entende? E de comportamento autodestrutivo, né? Então, comportamento autodestrutivo é o comportamento que a pessoa tem um vício de várias coisas, vício de várias maneiras, entende? Ela pode ir equilibrando e libertando disso. Então, a conexão com essa intuição espiritual pode trazer a libertação disso, o qual vai o quê? Abrir um espaço para uma vida mais plena e feliz, pessoal. Então, vai abrir esse espaço para você ser mais, você está em equilíbrio, em harmonia, você tem uma paz. Então, você vai ter uma vida aqui plena. Entende? Através dessa conexão, dessas intuições que você recebe, pessoal. Eu digo isso que eu tenho recebido isso. E eu tenho me sentido muito feliz quando estou fazendo esse trabalho aqui da espiritualidade. Principalmente, pessoal, quando eu fico sabendo que o que eu tenho falado aqui tem ajudado as pessoas, pessoal. Tem ajudado as pessoas a se conectar com o eu verdadeiro dela, né? Tem ajudado a ela se ela estava com problemas assim de crenças limitantes, de comportamento autodestrutivo, ela começou a melhorar. Isso é muito gratificante, pessoal. Isso significa que a espiritualidade está agindo, né? Está trabalhando. É como eu tenho aqui o bordão, né? Que muitos até querendo copiar o meu bordão. A espiritualidade está trabalhando.
Teve gente aí que queria copiar esse bordão, né? Então, a espiritualidade está trabalhando e a gente não vê se trabalhar. É um trabalhar no seu ser espiritual, na sua consciência. Entende? É um trabalhar aí, invisível, ninguém vê. Quando vê, você já está, mudou já o comportamento. Quando as pessoas veem, nossa, você está tão diferente, nossa, o que é que aconteceu? Entende? As pessoas só vão perceber isso quando a sua consciência estiver manifestando aqui nessa reunião. Entende, pessoal? Você entende agora o que é essa intuição espiritual? Foi por isso que eu coloquei lá. Por que temos que ouvir nossa intuição? Por que temos que ouvir essa intuição espiritual? Por quê? Ela é o nosso guia, pessoal. Ela vai nos ajudar a caminhar, vai nos dar sabedoria e conhecimento elevado para a gente caminhar aqui nessa realidade. Entende? Vai libertar a gente de padrões de crença limitante, de comportamento autodestrutivo. Então, é por isso que temos que ouvir essa intuição, né? Por isso que temos que ouvir, estar conectado com ela e ouvir, pessoal. Por isso que eu coloquei lá, por isso que a gente tem que ouvir essa conexão. É um benefício da gente. A gente vai ter que usar esse filho, essa ferramenta, para ajudar a nossa caminhada aqui nessa realidade. Vai nos ajudar. Entende? Aí a pergunta é, a Bíblia fala sobre essa intuição espiritual, né? Será que a Bíblia fala sobre essa intuição, sobre esse discernimento que a gente tem que ter das coisas espirituais? Será que a Bíblia fala sobre isso, pessoal? Aí eu vim aqui em João 10, 14, versículo 14 até o 16. Vamos ler aqui, pessoal, o que é que a Bíblia fala sobre essa intuição. Entende? Aí, o que é que a Bíblia fala aqui? João 10, 14 até o 16. Ele fala, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e ela me conhece. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. 16. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu a conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Ai, pessoal, a Bíblia, se você não tem uma visão espiritual, você não entende o que Jesus está falando. Se você não está com essa conexão para receber a intuição, esse discernimento, você não entende. Olha o que é que ele fala. Eu sou o bom pastor. Então, nessa conexão, quem é que vai ser seu guia? Quem é que vai ser o pastor? Quem vai guiar você? Sou eu? É outro pastor? Não, é Cristo mesmo. É essa conexão com Cristo. Mas você precisa estar conectado verdadeiramente a esse Cristo, entende? A esse pastor. Ele fala, conheço as minhas ovelhas e ela me conhece. Então, ela vai conhecer a voz. Na hora que ela ouvir a voz de Cristo, ela vai ouvir. Por que ele está falando aqui nessa metáfora de ovelha? Porque você não vê o pastor de ovelha, quando ele fala que bate a vara, as ovelhas conhecem a voz do pastor e ela segue ele. Não é assim? Então, Cristo está usando essa metáfora para falar. Quando eu falar, eu conheço ela, as minhas ovelhas. Eu conheço. Então, Cristo conhece as ovelhas dele.
e elas me conhecem, porque está no relacionamento. Você só pode conhecer porque você está no relacionamento, entende? Aí ele fala, assim como o Pai me conhece, olha o exemplo que ele dá, entende? Então, assim como o Pai me conhece, o Pai conhece a Cristo, a Jesus. Eu conheço o Pai, então eu estou em conexão com esse Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Então, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Pelas ovelhas que eu quero que esteja comigo. Aí ele fala, 16, no 16, tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Que aprisco? É o aprisco, a igreja que o pastor está falando? É a igreja espiritual. É necessário que eu conduza também. Então, ele vai conduzir, é através dessa intuição. Ele vai conduzir você para o aprisco dele. Por isso que você tem que ouvir essa intuição espiritual, pessoa. Irmão, você não pode, porque é a voz de Cristo. Ele está guiando você. Venha ver as minhas ovelhinhas. Tu tá assim com a vara. Venha para cá para o aprisco. Entende? Ele está guiando, conduzindo também. Ele vai conduzir essas ovelhas. Elas ouvirão. Então, ele estava falando ali daquelas ovelhas que ele estava conduzindo, e ele diz que tem ovelha que vai ouvir a voz. Então, é futuramente. Então, não era ali naquela hora. Cristo estava falando das ovelhas que ia também entrar nesse aprisco espiritual. Entende? Então, elas ouvirão. Então, está no futuro. Elas vão ouvir a minha voz. Entende, pessoal? É por isso que eu estou dizendo, quando você ouvir essa intuição, é a voz de Cristo aí batendo aí, né? Em você, porque ele quer entrar nessa conexão, ele quer guiar você, entende? Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho. Então, vai haver só um só rebanho e um só pastor. E quem é esse único pastor que está guiando esse rebanho, essa igreja? Quem é? É Cristo. Agora, você entende, pessoal, como esses não entende se não tiver a intuição espiritual, não tiver o discernimento espiritual, a ajuda da espiritualidade, você não consegue entender o que Cristo está falando. Então, ele diz, haverá, então está no futuro, um só rebanho. Então, ele estava falando lá 2000 anos lá para lá os discípulos e os fariseus, ele disse, haverá um só rebanho. Então, só vai ver um povo de Deus, uma igreja de Deus espiritual e um só pastor. Então, nessa igreja espiritual, nesse rebanho, só vai ter esse pastor que vai estar guiando. Que é quem? Que é quem esse pastor? É Cristo, que ele falou lá em cima, lá no 14. Eu sou bom pastor. Então, ele é o bom pastor que vai guiar. Você entende agora, pessoal? Você entende como a conexão com a espiritualidade está totalmente diferente da vez do que estão falando aí? Entende? Aí o que é que a Bíblia fala mais? João 38, versículo 36. Quem dá a intuição ao coração é extinto à mente. Então, se você está em conexão com essa intuição, ela está extinta a sua mente. Então, ela está na sua mente. Entende? Ela vai guiar você, ela vai falar como você. Foi como Cristo falou. Elas me conhecem, elas ouvem a minha voz. Então, você vai perceber aquele que está verdadeiramente na espiritualidade. Você vai seguir essa intuição. Não, está correto.
Entende? Você pode avaliar lá o pastor, o líder, para ver se ele está nessa conexão com a espiritualidade. Se ele está, você aí não, ele verdadeiramente está tá falando corretamente. Porque ali é a voz da sua intuição, a voz que está falando interior. É Cristo que está falando com você, pessoal. Porque ele quer que você, sua consciência, se conecte a esse rebanho, a essa igreja, a essa espiritualidade. Entende? E você vai ser guiado por esse pastor. Entende? Por que ele diz que ela me conhece? Porque a gente já conheceu Cristo antes de estar aqui como humano, pessoal. A gente é uma consciência que conheceu Deus e o próprio Cristo. Ele não conhece e a gente já ouviu a voz dele. É uma voz conhecida. Então, quando você ouve aquela intuição, você conhece o seu pastor. Entende? E você vai ser guiado por ele. Aí o que é que a Bíblia fala mais? É Provérbio 8, versículo 8 até o 9. Vamos ler aqui, né? Ele fala: todas as minhas palavras são justas. Nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras e retas. Para o que tem conhecimento. Ai, pessoal, a Bíblia é boa, pessoal. É boa a gente ler, mas com entendimento, pessoal. Com esse conhecimento não humano, não do ego. Não de que eu estudei, sabe onde eu estudei? Eu estudei em Harvard, eu tomei discipulado, eu tomei, como é que se diz, o que eles estudam aí, os padres, né? Eu tomei não sei quantos anos, não é assim, pessoal, não é assim com esse raciocínio. Você tem que ser dirigido por essa intuição, essa espiritualidade, para entender as coisas que a Bíblia diz, entende? Se você não está nesse direcionamento, você vai falar do ego, vai fazer igual os padres, os pastores, dizer: eu tomei hermenêutica, eu tomei não sei o que, eu entendo. Entende? Um aí discutindo com o outro aí, isso porque não entende, não está na direção da espiritualidade, né? Não está sendo dirigido por essa intuição. Aí ele fala, em Provérbios, né, 8, capítulo, versículo 8 e 9. Ele fala: todas as minhas palavras. Então, Deus está falando, né? Então, todas as palavras de Deus são justas. Nenhuma delas é distorcida ou perversa. Então, pessoal, nenhuma palavra que vem de Deus vai ser para causar distorção na gente ou perversidade na gente. Tirar o nosso equilíbrio. Ela vai sempre trazer equilíbrio para o nosso ser, pessoal. Então, elas são justas. Nenhuma delas está distorcida ou perversa, a palavra de Deus. Entende? Aí ele fala no versículo 9: para o que tem discernimento, são todas claras. Ela está clara. Aquele que tem discernimento está com a conexão, ele entende tudo. E reta para o que tem conhecimento. Então, que conhecimento? Conhecimento desse racional humano? Não, o conhecimento do espírito mesmo. Essa intuição, essa conexão. Então, ele está dizendo, o próprio Deus está dizendo que para os que têm o discernimento, essas palavras dele são todas claras. Aquele que tem discernimento, ela entende, né? E retas, então, elas são retas para os que têm conhecimento. O conhecimento espiritual, quem tem, ele vai entender. Entende? Quando Deus está falando e Cristo está falando para a sua consciência,
aquele que é dele, que está com a conexão com ele, vai entender do que ele está falando. E por que, que as outras pessoas não conseguem entender muito o que a Bíblia está falando? E tem a maior confusão hoje. Por quê? Porque não estão com a conexão verdadeira. Ele não está ouvindo a voz de Cristo. Ele não está conectado a esse só rebanho. Ele não está com a conexão, ele não está ouvindo a conexão. Então, ele está falando de quê? Do puro ego dele. Foi um exemplo que eu dei aqui do pastor que eu ouvi aí, né? Pastor famoso. Ele estava dizendo que aquele caminho era o caminho da igreja dele. Então, ele falou ainda, aqueles que estão desagrejados estão fora do caminho e não vai ter salvação para ele. Se você não tem discernimento, se você não está na espiritualidade, você pode acreditar nisso. Como muitos não estão conectados, estão acreditando nisso do que ele falou. Mas aquele caminho ali, eu falei ontem, né, sobre aí o vídeo, o caminho espiritual. É um caminho que é da igreja, é visível, é o grupo que ele fez lá, é aquele caminho que ele está falando? Você entende, pessoal? Uma pessoa dessa está sem discernimento, sem a conexão dessa intuição. Não está sendo dirigido pela espiritualidade. Está sendo dirigido pelo quê? Pelo ego dela. Ela está sendo dirigida pelo ego. E muitos pastores, muitos líderes, muitas pessoas estão sendo assim, pessoal. Entende? Porque ela pensa que é através do... Eu sabe o conhecimento, eu tenho uma faculdade não sei o que de Harvard. Ele está pensando que é esse conhecimento é que vai dar a ele a propensão de ele entender as palavras de Deus, de ele entender o que Cristo está falando. E não é isso. Não é isso. Está totalmente fora da espiritualidade que Cristo tem. Aí o que é que a Bíblia fala mais? Provérbio 20, versículo 5. O que é que ele fala aqui? Ele fala, os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento o traz à tona. Entende, pessoal? Então, você só vai saber o seu propósito de vida, né? O que é que você veio fazer aqui? Você vai entender o que Cristo está falando, você vai entender que você é uma consciência, você vai começar a entender as coisas espirituais quando o propósito do coração são águas profundas. Então, esse propósito, pessoal, está lá no seu coração, está na sua essência, né? Na sua consciência, e está em um lugar profundo. Um lugar profundo. Mas quem é que pode acessar isso? Ele disse, mas quem tem o discernimento pode trazer à tona. Então, você precisa dessa conexão. A conexão com a espiritualidade. Quanto mais você vai saber o seu propósito que Deus colocou no coração. Entende? Você vai ter discernimento, você vai tendo discernimento. Quanto mais você vai se conectar, e você vai trazer à tona para essa realidade aquele propósito, aquele entendimento que Cristo estava falando, que Deus estava falando. Você vai entender que os apóstolos estavam falando. Você vai começar a entender porque aquilo são coisas profundas, pessoal. A Bíblia, as coisas que estão ali, são coisas profundas. Entende? E quem está no raso, a consciência dela, ela não vai entender coisas profundas. Ela vai entender só rasamente ali. Entende? Entende agora? Então, é por isso que ele fala lá em Provérbio 20, versículo 5. O propósito do coração do homem são águas profundas. Está muito fundo, né? Mas quem tem discernimento, quem tem a conexão, né?
o traz à tona. Você vai trazer esse entendimento para a sua realidade, para cá, né? Mas é preciso que você ir conectando com essa intuição e ele vai discernindo você dessas coisas que tem. Você vai trazer à tona. Entende agora, pessoal? Porque tem muitos errando, porque está pensando que a espiritualidade é por ele ter conhecimento humano, por ele ter. Não é isso. Não é isso, né? É você ter essa conexão com seu eu superior, centelha divina, o Espírito Santo, né? Com Cristo, né? Com o próprio Jesus, que é o pastor, você vai ser guiado por esse pastor, que é o quê? A intuição. Você vai ouvir a voz dele, né? E quando você ouvir a voz dele, não endureça o seu coração. Aceite, porque você vai entrar em conexão com esse rebanho, você vai ser da igreja de Deus, e esse pastor vai guiar você. E quem é esse pastor? Quem é, pessoal? É o pastor aí da sua igreja? Será que é esse que vai guiar você? Você entende, pessoal, como está longe o pensamento que esses líderes passou para a gente, pessoal? Eu digo passou para a gente porque eu também recebi essas informações, pensando que era esse pastor aí. Mas tem um pastor que ele é bom e verdadeiro. E ele não conhece, e a gente conhece, né? Através de quando ele falar da voz dele, você vai conhecer esse pastor. Entende agora, pessoal? Você entende agora por que a gente tem que ouvir essa intuição? A gente tem que entender o que é essa intuição espiritual. Você entenderam agora o que é essa intuição espiritual? Eu espero que vocês entenderam, né? Precisamos, pessoal, ouvir essa voz, porque essa voz é a voz de Cristo. Essa voz dessa intuição espiritual é a voz de Cristo. E é a conexão que a gente tem com ele. Entende? Precisamos. Quem não ouve a voz de Cristo é porque não é ovelha dele, não está ainda conectado, não está percebendo a voz de Cristo. Entende? Graças a Deus, mais um vídeo aqui, pessoal. Agradecer a vocês que têm acessado aí. Eu vi que, né, a visualização aumentou e isso me deixa feliz, né? E a espiritualidade vai trabalhar na sua vida. Não endureça, pessoal. Se você ouvir a voz dessa intuição, não endureça. Ouça a voz dela. Siga a instrução que ela tá lhe mandando. Entende? Mas você tem que fazer o discernimento. Porque não é voz aí. Você pode ouvir uma voz aí que pode ser uma voz de espírito de baixa vibração aí. E você está ouvindo e fazendo coisa errada. Você tem que ter o discernimento. Tem que estar entendendo, avaliando tudo. Entendeu? Para ver se está de acordo com o que Cristo falou, a espiritualidade falou. Entende, pessoal? É isso que eu deixo de... como é que se diz? Para você, como avaliar essa intuição espiritual. Entende, pessoal? Então, obrigado, graças a Deus, mais um vídeo aqui, para que a gente continue a crescer no conhecimento. Até a próxima, se Deus e a espiritualidade permitir. Tchau! Tchau!